programa anterior, você acompanhou a nossa aventura por Rhodes, na Grécia. Visitamos o Palácio do Grão-Mestre, um dos locais mais importantes da cidade e também Patrimônio Mundial da Unesco. Nosso guia Temis partilhou conosco muita história. E aí, o que achou do programa anterior? E no programa de hoje, vamos conhecer a Rua dos Cavaleiros, um dos cartões postais de Rhodes, na Grécia. A nossa rota será por Lindos, um lugar lindo e muito pitoresco, um encanto grego. Então já sabe, continue conosco e não saia daí. Odos é o caminho. As placas de Atenas que dizem rua, em vez de rua dizem odos. Então a rua para fora, como se diz? Éxodos. O êxodo. A rua na ciência, métodos. É o caminho na ciência, o método. Mas como eles achavam na antiguidade que a Terra é firme e são os planetas que fazem caminhos à volta, como se diz caminho à volta? Como se diz a volta de em grego? Vocês sabem. Período. Caminho à volta. Perímetro, periferia, período. Ou seja, pareciam fazer um caminho à volta da Terra. Períodos. Estamos falando grego. Menos as palavras de coisas que vemos, como cachorro e árvore, o resto é grego. As ideias abstratas que usamos são gregas. Já estamos saindo do Palácio do Grão-Mestre da Ordem. O famoso castelo é um dos maiores monumentos erguidos na Idade Média. A sensação de explorar as ruas medievais de Rhodes é difícil de colocar em palavras. O tempo parece ter parado na Idade Média e a atmosfera está envolta na névoa do seu passado cavalheiresco. As ruas de paralelepípedos e as torres góticas desafiam o viajante a desvendar os seus segredos. A imponente rua que leva ao Palácio do Grão-Mestre mantém vivas as acomodações da língua da Ordem dos Cavaleiros. Portugal. Tem uma casa portuguesa, com certeza. Navarra, Portugal. Então, onde estava? Aqui. Então, temos só um desenho, um gravado, falando disso. Na antiguidade, aqui era uma casa de uma das autoridades.
As obras de conservação nas fortificações, monumentos, espaços comuns e edifícios privados ainda estão em andamento e são financiadas pela União Europeia, pelo Estado e por recursos privados. Não deixe que o medieval o engane. Em vez de um cenário arruinado e deserto, você ficará surpreso com tanto encanto que esta cidade medieval tem para mostrar. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém se instalou em Rhodes por volta do ano de 1309 para servir de estação intermediária para peregrinos que viajavam rumo à Terra Santa. O Museu Arqueológico está alojado no edifício gótico do Grande Hospital dos Cavaleiros e preserva obras-primas de artes aqui em Rhodes. Isso é algo muito típico aqui em Rhodes, um barco que vende as esponjas típicas da ilha de Kalymnos e outros adereços para os turistas levarem de lembrança. Sem dúvida, bem típico e criativo. Nós agora vamos seguir viagem até Lindos, um lugar arqueológico, uma vila de pescadores e um antigo município na ilha de Rhodes. Desde a reforma do governo local de 2011, faz parte do município de Rhodes, do qual é uma unidade municipal. De Rhodes a Lindos, em média 50 minutos de viagem. Tem a opção de ir de ônibus, autocarro, é um pouco mais demorado, em média 1h50. O ideal para você que quer economizar no tempo é alugar um carro para conseguir visitar tudo à volta. Lindos foi fundada pelos dórios, liderados pelo rei Tlepolemos de Rhodes, que chegou por volta do século X a.C. Era uma das 6 cidades dóricas na área conhecida como Chápolis dórica. A localização oriental de Rhodes a tornou um ponto de encontro natural entre os gregos e os fenícios, e no século VIII. Lindos era um importante centro comercial. No século VI, foi governado por Cleóbulo, um dos 7 sábios da Grécia. A importância de Lindos diminuiu após a fundação da cidade de Rhodes no final do século V a.C. E depois de conhecer mais sobre o centro histórico de Rhodes, não poderíamos deixar de vir aonde, gente? Lindos! Que é Lindos mesmo, é lindo aqui, realmente. É muito pequenininho assim o centrinho da cidade, só que tem ali uma acrópole, a Acrópole de Lindos. E o nosso guia Temes já vai explicar um pouco mais da história aqui de Lindos. Então bora lá conhecer essa cidade que se chama Lindos.
No programa de hoje já conhecemos a tão famosa Rua dos Cavaleiros Medievais e acabamos de chegar em Lindos, um lugar pitoresco e a cara da Grécia. Não saia daí para descobrir mais. Prepare as pernas para subir e descer as escadarias da Vila de Lindos. Se não quiser caminhar, a sua única alternativa serão os táxis locais, ou seja, uns burros bem fofos, que são usados principalmente para a escalada da Acrópole. Eu, porém, não costumo participar de atividades turísticas que envolvam exploração de animais. Lindos é conhecida pelo artesanato em renda, feito pelos moradores da vila. O chamado Ponto de Lindos é famoso desde a antiguidade. Os locais afirmam com muito orgulho que Alexandre o Grande usou um manto feito aqui. Automóveis não podem circular na Vila de Lindos e precisam ser deixados num estacionamento perto da estrada. É realmente muito agradável passear pelas ruazinhas estreitas, muitas delas pavimentadas com chocláquia, um mosaico típico do Dodecaneso, sempre sombreadas por trepadeiras e cheias de lojinhas e cafés charmosos. Nos tempos clássicos, a Acrópole de Lindos era dominada pelo enorme templo de Atena Líndia, que atingiu sua forma final por volta de 300 a.C. E já começamos a nossa subida para conhecermos a Acrópole de Lindos. Acima da cidade moderna, ergue-se a Acrópole de Lindos, uma cidadela natural que foi fortificada sucessivamente pelos gregos, romanos, bizantinos, cavaleiros de São João e pofs. Isso torna o local difícil de escavar e interpretar arqueologicamente. A Acrópole tem vista para os portos e litoral circundantes.
helenísticos e romanos, o recinto do templo de Líndia cresceu à medida que mais edifícios foram adicionados. No início da Idade Média, esses edifícios caíram em desuso e no século XIV foram parcialmente sobrepostos por uma enorme fortaleza, construída na Acrópole pelos Cavaleiros de São João, para defender a ilha contra os otomanos. Independentemente da trilha que você escolha para subir a Acrópole de Lindos, evite fazer a subida quando o sol estiver alto, para não sofrer muito com o calor. Lindos era uma das polis, uma das 3 polis, ou seja, cidades-estado da ilha de Rhodes, que participaram na união que fizeram no ano 408 a.C., os 3 estados juntos, e fundaram uma cidade de Rhodes, onde o barco está, e que visitamos hoje de manhã. Antes disso, Lindos era uma cidade-estado que desenvolveu pronto muito o comércio. Nos portos do mar Mediterrâneo ainda encontramos cerâmica de Rhodes, porque os habitantes daqui exportavam em determinadas cerâmicas que eles fabricavam, exportavam para todas as partes. Tal era o comércio que Lindos desenvolveu e tal era a marinha que Lindos desenvolveu, que pronto eles precisaram desenvolver uma série de leis do mar, né? E boa parte das leis marinas que Roma escreveu baseada nas leis de Lindos, das leis do mar, né? Falamos hoje antes no carro acerca do Cleóbulo de Lindos, um dos 7 sábios da antiguidade, e também virou famosa a filha dele, que entrou na história como Cleobulina, né? A filha do Cleóbulos, Cleobulina, que escrevia poesia lírica. O que significa isso? Poesia acompanhada por lira. Sim, mas tinha uma particularidade. Essa poesia já não falava dos trabalhos dos heróis. A poesia que fala dos trabalhos dos heróis é a poesia épica, como Homero, que escreve de que fez Aquiles e de que fez Ulisses. Mas o poeta lírico fala de si, não fala de outros. Logo é poesia expressada em primeira pessoa singular. Eu amo, eu gosto, eu odeio, né? Eu sinto, né? Pronto, a música da lira perdeu-se como acompanhamento. Mas o nome da poesia ficou, poesia lírica, quando expressa sentimentos e é expressada em primeira pessoa singular. Poesia lírica. Cleobulina era uma delas. Não foi a mais famosa, mas era uma delas. E chegamos ao final da nossa rota de hoje, mas finalizamos com chave de ouro. Aqui vai um mimo grego. Fique agora ao som de uma música tradicional grega.
próximo programa, continuamos por Lindos, um paraíso grego localizado a 55 quilômetros de Rhodes. E claro que não poderíamos deixar de fora a Acrópole de Lindos, conhecendo cada cantinho dessa representação histórica. Um típico lugar de casinhas brancas para representar a tradição grega. Não perca a nossa próxima rota!